Hey guys, how are you doing? Let's check. Vamos ver se eu consigo aqui fixar um comentário. Vamos publicar aqui. Vamos ver se a gente consegue fixar esse comentário. Because I never know. Nunca sei fixar o comentário. Whatever. Vai ficar aí. Isabela Souza já entrou na nossa live aqui. E nós vamos conversar hoje com ela sobre inglês no mundo acadêmico e científico também, por que não? Então, vamos aqui começar. Deixa eu convidá-la aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Yes. Então, vamos lá. Marcando. Olá! Hey girl! E aí, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Nossa, muito Tudo bom estar aqui com tranquilo? você. Ah, que legal, pô. Eu fico muito feliz também, ó. Ó, Dani Salles já entrou. Giovana, professora também, trabalhou comigo. Marlon, lógico, né? Tem Tem que que, entrar, né? tem que entrar, dar um apoio moral, com certeza. Isso aí. E, enfim, gente, a nossa live de hoje, estou muito feliz, porque é uma pessoa que eu vi desde cedo ter essa preocupação, né, acadêmica, muito estudiosa e tal, né? E isso é muito legal, né? Hoje em dia a gente tem Bispo 9123 também entrou. Vamos dar um aceno aqui. Gente, às vezes eu não sei os nomes das pessoas, então eu leio da forma como tá ali, tá? Então, fiquem, ó, Dani mandando o coração. Vocês podem mandar os coraçõezinhos de vocês aí, tá? E assim, você é muito jovem, né? Você é muito jovem. A gente olha assim pra você e já, caramba, já tem um doutorado. Caraca, pá, né? Se fosse dar uma carteirada, né? Já doutor aí, eu tenho certeza que tem muita gente que assim, que com certeza se espelha em você e se não se espelha, a partir de hoje vai olhar também como alguém que tipo, caramba lá, que legal, ela fez, eu posso conseguir também, né? Um sonho possível. E na verdade, assim, não é só questão de sonho, né? Mas é uma questão de ter meta, né? Porque muita gente, tem gente que sonha e acorda, né? E tem gente que vai lá e sonha e batalha. Eu acho que você é uma dessas, né? Tem que ser, né? É. Ó, Vânia também entrou. Glécia também entrou. Glécia, minha amiga! Minha amigona Glécia. Boa noite aí para vocês. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos, tá? A nossa live de hoje, acho que vai ser bem legal. E assim, eu gostaria de começar perguntando o seguinte, né? Todo mundo quando nos vê como alguém, você é isso, você é aquilo. E a pessoa, lógico, né? Ah, você é cantora? Você canta desde pequena? Como é que era isso? E no teu caso, eu sei que isso é uma das outras coisas que você também faz e faz muito bem, mas em relação por exemplo, aulas de ciências na escola e aulas de inglês, como é que era a Isabela na escola, nessas duas disciplinas, que é assim, o que a gente que vai falar hoje mais aqui? Então, posso responder essa pergunta contando duas histórias breves? Por favor, fique à vontade. Se Você é a deixasse aqui, eu convidada, ia você que contar mil manda. histórias. Pode falar, fique à vontade. Nem que a gente marque depois uma parte 2, parte 3. Fica tranquila. Então, a primeira história que eu queria contar é lá de quando eu era criança. Tem, sei lá, uns 7, 8, 9 anos de idade. As pessoas acham que eu sou muito estudiosa. Se você perguntar, não, porque você é estudiosa, você tá aí porque você é estudiosa. Uhum. E aí tem uma memória assim que fica muito marcante na minha cabeça de quando eu era criança, de que eu sempre tinha preguiça de fazer o trabalho de casa. Para mim, eu estudava na escola, em casa eu não estudava. Então, quando chegava Sim. no início da aula, né, a professora até conseguir conter a bagunça, ficava, né, aquele tempinho. Era aquele tempinho que eu fazia os trabalhos de casa. Então eu sempre achava, não, vai dar um Hum. tempinho de fazer o trabalho de casa, vai dar um tempinho. E aí nisso eu fui me enrolando. Quando eu vi, minha mãe um belo dia pegou meu caderno, cadê a matéria do bimestre? Não tinha, porque assim, eu fazia trabalho de casa, acabava não anotando o trabalho daquele dia, e assim,
Foi um esporro, acho que foi o maior esporro que eu já levei na minha vida. Nossa. E minha mãe me botou, ela falou, você só vai sair daqui depois que você passar toda a matéria limpo. Então, assim, foi Uhum. aquela coisa marcante de eu saber. Eu nunca gostei de estudar. Quando era criança, assim, eu era péssima. Vocês falaram muito até na outra live que vocês fizeram, que fez, né? O convidado estava falando muito sobre múltiplas inteligências. Eu tinha muita dificuldade de prestar atenção, mas assim, me dava Uhum. uma coisa prática ali, era outra história. Mas assim, eu anotar, eu Ah, estudar, eu sentar em casa para ler um livro era péssimo. Aí vamos à segunda história, que era na faculdade. Todas as sim. minhas colegas de faculdade sabem que eu nunca tive carteirinha da biblioteca. Eu terminei a Hum. faculdade sem carteirinha da biblioteca. Porque eu não gostava de estudar em casa. Eu pegava os slides, tirava xerox, né? Na época o professor deixava na xerox, a gente só imprimia e estudava. Eu não gostava de estudar em casa. E aí, um belo dia, uma amiga minha, Laís, que era uma das minhas melhores amigas na faculdade, ela pegou um livro para mim. E ela falou: Olha, Uhum. você precisa estudar. Toma esse livro aqui, leva para casa e estuda para a prova. Eu falei: Não, eu tenho que estudar, né? Porque ela teve o sacrifício de pegar o livro para mim. Eu comecei a estudar, mas nossa, foi horrível. Eu não conseguia me concentrar no livro. Eu dormia, acordava, eu dormia, acordava, eu não saía da primeira página. Então, assim, Caramba. moral da história. Por que eu tô falando isso? Porque, assim, eu acho importante a gente falar disso, né? Quando as pessoas desejam alguma coisa, eu percebo que tem dois pontos de vista, né? O que você falou logo no Sim. início, da gente pensar, fulano conseguiu, então eu também sou capaz de chegar lá. E tem um outro Uhum. ponto de vista, assim, e eu me incluo nele, por muitos anos eu pensei dessa forma, de que aquele cara tá lá na frente porque ele é muito bom, ele tem algo que eu não tenho. Então ele é melhor do que eu. Então nunca vou chegar lá porque o cara chegou lá porque ele é muito bom. Ele é muito estudioso, ele é muito inteligente. Então chegou lá, mas eu não vou chegar porque eu não sou igual Uhum. a ele. Então muita gente cria um estereótipo, sabe, de mim. Eu percebo isso, de achar que eu sou muito inteligente, sou muito estudiosa, sou muito organizada. E que na verdade não é bem assim, né? A gente amadurece cada um no seu tempo, cada um devagarzinho. Então eu não nasci pronta, eu não nasci organizada, pelo contrário. Eu não nasci estudiosa, pelo contrário. Então a gente e não tive todas as inteligências, né? Eu tenho algumas inteligências, outras sou péssima, né? Quando a gente fala de inteligências Uhum. múltiplas. Então assim, eu achei legal falar desse ponto, né? Porque vendo a sua live, eu achei muito interessante vocês comentarem sobre isso. Porque as pessoas têm que se espelhar, mas elas têm que entender que é gente como a gente. E a gente, se a pessoa chegou lá, eu tento converter meu pensamento. Se a pessoa chegou lá, então alguém consegue chegar. Se alguém consegue chegar, eu vou tentar. Não é Ah, que impossível. legal. Então a gente Sim. mudar o pensamento, né? Não criar estereótipos e achar que, não, porque ele é professor de inglês, então assim, o inglês dele é perfeito, nunca vou chegar aos pés dele. Então a gente mudar o nosso pensamento, porque todo mundo pode chegar lá, todo mundo tem as suas inteligências. Então, assim, eu nunca fui estudiosa, assim, uma coisa que eu gosto de deixar claro, porque amadureci no tempo certo. Então, aprendi a ser estudiosa no tempo certo. Mas, assim, na escola, eu adorava ciências, mas tudo que era prático. E inglês, sempre tirei boas notas, eu sempre gostava, tinha facilidade com o inglês. Na escola, porque quando a gente Sim. chega no nível A Vera, já é outra história, né? Na escola é É. fácil. É. Aí no ensino médio, quando eu cheguei no ensino médio, inglês e espanhol para mim eram as matérias que eu mais tirava nota boa, mas quando chegava a biologia, era só nota baixa. Era só nota baixa. Porque eu não conseguia decorar os nomes, eu não conseguia me concentrar. Assim, o amor pela biologia, o amor pela ciência nos força a querer, nos força a buscar, entendeu? Mas eu nunca fui aquela pessoa que você vê desde criança e fala, nossa, essa é estudiosa, essa vai longe. Não, Uhum. não. Assim, é uma coisa que a gente tem, né, muito, realmente o que você falou, né, dessa coisa do estereótipo, isso acontece, isso vai acontecer algumas vezes, e assim, não necessariamente, né, muitas vezes a gente vai encontrar alguém que era o mais bagunceiro da turma, ou que era o que mais fala, ou que mais, de repente, estava, né, no mundo da lua, sei lá, e de repente existe um momento que é o que a gente chama do clique, né, que a pessoa tem aquele momento, acho que você falou isso é muito legal, né? E também olhar pro profissional como uma pessoa, né? Você é uma pessoa, você tem outras qualidades que de repente até alguém que foi ver essa live e acompanha lá o seu canal no YouTube e tal, de repente não sabia que você, caramba, ela é doutora em biologia.
Entendeu? Então, assim, existe essa coisa assim, né? Então, eu acho legal a gente, às vezes, eu gosto muito, assim, de deixar as pessoas acharem de mim o que elas querem, né? Deixa elas pensarem que eu sou exatamente o que elas querem e, ao me conhecer, elas vão ver, né, as minhas qualidades. Isso é até legal para mim, porque acaba não causando uma falsa expectativa nas pessoas, né? Que às vezes a pessoa espera muito de você e tal. Mas assim, que legal que você então tirava boas notas, né, em inglês, espanhol e tal. Papo de espanhol seria para um outro momento. Mas assim, o que eu queria saber é o seguinte, né? Em algum momento lá, quando você estava de repente, né, prestando o vestibular, o Enem, né, houve um momento assim que você virou a chave, ou então, de repente, nas suas opções que você colocou, se você quiser falar sobre isso também, fica à vontade, né? E aí você falou assim, caramba, eu vou ser bióloga. E você imaginava a quantidade de que você ia ter que estudar, né, e o quanto de inglês que você precisava saber, o quanto que isso seria importante. Como é que foi isso? Tipo, vamos lá, vamos entrar. Tem muito aluno que está no ensino médio e fala assim: ai caramba, agora eu vou estudar só o que eu quero. Aí quando chega lá no curso superior, ele vê que não é bem assim, né? Tem algumas coisas que ele não gostaria de estudar, mas que ele tem que estudar também. Em relação assim ao inglês, ao quanto de estudo que você tinha que fazer, você sabia dessa quantidade de coisas que você ia ter que estudar? Como é que foi isso, esse momento que você foi, caraca, bióloga, uhul, vamos lá. Então, tiveram dois momentos, assim, tiveram duas chaves que tiveram que virar. A primeira delas, assim, eu decidi que queria ser bióloga aos 8 anos de idade, bem novinha. Assim, eu percebia que eu Nossa. não era igual às outras crianças, porque eu via que na hora do recreio todas as crianças da minha época era tazo, eram estojos de canetinha da moda, que todo mundo tinha que ter aquele estojo de canetinha, as meninas brincando de boneca, os meninos brincando de jogos, e eu, Isabela, nunca estava junto com meus colegas, porque eu estava sempre procurando no canteiro. Eu queria, porque queria, a saga da minha infância era que eu queria capturar a formiga rainha para saber o que aconteceria com o resto do formigueiro, já que elas têm aquela relação de comando de cima para baixo. Então eu queria saber se eu capturasse a rainha, o que ia acontecer com as outras, porque eu não ia ter a ordem de comando de cima para baixo. Então dali eu já percebi Caramba. que alguma coisa era diferente em mim, que eu não era igual às outras crianças. Então ali quando chegou assim nos 8 anos de idade, eu decidi, eu quero ser cientista. Nem falava bióloga, eu falava, eu quero ser cientista. E imaginava, eu quero ser cientista maluca. Eu falava isso, vou ser cientista maluca. Eu imaginava Einstein todo descabelado de jaleco. Eu falava, é isso que eu quero ser. Não, Trabalhando em descabelada você não. laboratório. Foi alguns ajustes, mas cientista. Sim, 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 cientista. Aí essa foi a primeira chave. A segunda chave foi assim, como eu falei, eu nunca fui estudiosa, eu nunca corri atrás, porque eu tinha facilidade de aprender, mas eu tinha muita preguiça de estudar. Então, só que chegou um Uhum. determinado momento que eu decidi que eu ia fazer o mestrado, já no meio da graduação, eu sempre sonhei em fazer mestrado, doutorado. Falava, um dia eu quero ser Aham. PhD, não sei o que isso significa, mas eu quero chegar lá, eu vou chegar lá, algum dia. E aí, na Top. graduação, eu decidi, quero fazer mestrado. E aí eu falei, meu Deus, mas e agora? Eu vou estudar. Então aí a Uhum. chave virou e assim, deu aquele estalo. E aí eu percebi que não ia mais ter como ficar naquela zona de conforto. Então aí um ano Uhum. antes, mais ou menos, de prestar o mestrado, eu peguei, saí comprando livros, e livros e livros, e comecei a estudar, e eu virava aqueles livros do avesso e estudava, 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 estudava. E o Uhum. mestrado também é prova de inglês, né? É currículo, a prova específica, que é discursiva, geralmente você tem que saber, tem que discursar sobre aquilo ali, a prova de Uhum. inglês e acho que entrevista. Então eu falei, eu vou ter que me preparar para tudo isso. E aí que eu percebi o quanto o inglês seria importante e o quanto estudar seria importante para eu ter sucesso. Não adiantava só eu gostar, eu amar muito o que eu fazia, se eu não me dedicasse àquilo ali. Aí esse foi o momento que a ficha caiu, aí que deu o estalo e eu percebi, eu vou ter que estudar, eu vou ter que me dedicar. Aí, acho que esse foi o principal estalo da minha vida. Quando eu decidi, vou fazer o mestrado, dei de cara com o edital e eu vi tudo que precisava para prestar o edital. Caramba, isso aí você já estava o quê? Não sei, uns 22, 23 anos por aí, né? Sim. Caramba. Mas aí como é que foi lá na parte de inglês? Você já sabia? Você já tinha terminado algum curso?
Você estudou por conta própria? Como é que foi isso? A maior parte do tempo acho que eu estudei por conta própria. Assim, eu tive uma jornada de várias tentativas de estudar inglês. Então, eu digo que eu atirei para tudo quanto é lado, entendeu? Eu comecei, eu fiz Uhum. Duolingo, eu zerei todas as atividades do Duolingo, eu fiz o My English Online, que acho que, se não me engano, da CAPES, que é do governo mesmo, para Aham. todos os universitários têm direito, né, de fazer. E aí eu fiz esse completo também. Eu cheguei a fazer um curso de inglês convencional, mas eu acho que foi o momento que eu menos aprendi. Eu achei o curso que eu escolhi muito fraco, né? Dentro do mercado, a mensalidade era mais em conta, eu também achei ele muito fraco. E aí eu abandonei no segundo semestre, porque eu vi que eu não estava tendo progresso nenhum, e eu não teria condições de pagar um curso assim, melhor, né? Então eu falei, eu vou sair porque eu estou jogando meu dinheiro fora. Aí fui começar a tentar procurar outras alternativas. Cheguei a fazer inglês por podcast no Spotify. Fazia várias Ah, que aulas legal. diariamente, fazendo aula de podcast no Spotify. Então, assim, eu atirei por quanto é lado. E fiz algumas aulas que foram muito boas, mas, assim, eram módulos rápidos na UFRJ. Na época eu tinha uma matrícula da UFRJ, eu comecei a fazer licenciatura, depois eu parei, mas tinha uma matrícula. Então, eu aproveitava aquela matrícula e ia pegando todos os cursos de inglês que eu achava da UFRJ. Aí ia para lá de noite só para poder fazer os cursos de inglês. Mas eram módulos rápidos. Mas, assim, os professores também excelentes. Então, foi onde eu consegui extrair mais coisa. Assim, foi a minha jornada não foi muito convencional, né? Foi mais buscando por fora. Sim. Não, mas isso aí não existe, né, essa receita de bolo para todo mundo, né? Todo mundo acha que, não, para saber inglês você precisa entrar com 7 anos, com 5 anos, com 10 anos. Não, você tem que morar fora, você tem que não sei o quê. Não, é a chave, o que a gente tem conversado muito com as pessoas, principalmente os nossos convidados aqui, é exatamente isso, né? Um querer, você precisa querer e você precisa encontrar uma forma de fazer algo assim que te dê prazer, né? Que seja prazeroso, que seja interessante para você seguir, né? Porque senão, se você pegar o inglês como algo ruim, e eu achei muito legal o que você falou, né? E que todo mundo aí de casa, pessoal que está em casa, que isso fique bem claro, né? Eu não sei as respostas, tá? Para mim é surpresa, até porque eu prefiro saber na hora junto com vocês. Mas assim, como é que pode, né, você se encontrar, você saber exatamente, não, aqui eu estou aprendendo, aqui eu não estou aprendendo, eu vou buscar isso, eu vou buscar aquilo. Você ter essa percepção, né, quando você consegue perceber o que está acontecendo e você consegue ir por outros caminhos. Opa, isso aqui não está dando certo, vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo ali. Muito legal mesmo, né? E assim, como é que foram lá esse processo? Foi tranquilo? Te deixou nervosa? Tipo, vai fazer uma prova, né? Tem a entrevista, tem a parte de inglês. Essa parte de inglês te deixou assim intensa? Você, pô, caraca, não é minha língua primeira. E agora, como é que vai fazer? Porque há alunos que, quando fazem uma redação em inglês, eles ficam muito focados na quantidade de linhas ou de palavras que o professor pede, né? Quando na verdade isso deveria ser o mais o menos importante, né? Porque quando você desenvolve o tema, naturalmente as palavras vão acontecer, né? Vão vir. Lógico que você precisa ter um norte, mas como é que foi isso? Olha, da parte da prova, não foi tão difícil assim. Eu esperava muito cair isso em inglês técnico, que era a parte que eu tinha mais conhecimento. A gente no laboratório, eu fiz o mestrado em 2013 e eu entrei no laboratório em 2007, né, 2008. Uhum. Então eu já tinha alguns anos que eu tinha que ler artigo, então eu já conhecia o vocabulário técnico. Então eu fiquei torcendo para cair vocabulário técnico. Na hora caíram textos de revistas, assim, de matérias, mas que tinham a ver de certa forma com ciência. Então, assim, Sim. para mim, a minha seleção do meu ano foi até bem tranquila. Os textos eram bem fáceis, eu consegui entender, consegui fazer tudo direitinho. Eu fiquei até achando, gente, isso é pegadinha. Tem uma coisa errada que eu não tô sabendo. É Me deram a prova pegadinha. errada. Tá muito fácil, pegadinha, vai dar alguma coisa errada aqui. Mas, assim, foi bem tranquilo a minha seleção. Lógico que varia muito de ano para ano, né? Mas eu fiquei um pouco Uhum. preocupada com o inglês. Mas assim, eu tava me garantindo ali no inglês técnico. Eu falei, vai cair inglês técnico, já tô acostumada, então vai ficar mais tranquilo. Mas cheguei lá, não era nada de inglês técnico, né, propriamente dito, mas estava bem Uhum. tranquila a seleção. Aí para mim foi, eu me garanti nisso, entendeu? Eu fui já pensando no inglês técnico, que
pra gente que é do meio acadêmico, é o mais importante, né? A gente pode não Sim. saber falar como vai você, mas se você souber falar sobre a sua pesquisa com os termos técnicos, aí você sabe Sim. tudo dentro da área. Pô, legal. Ó, a Marcela Viana tá falando aqui para você falar da sua experiência no pós-doc, mas eu vou deixar as perguntas para o final, tá, galera? Senão a gente foge aqui do roteiro e a gente vai chegar nessa parte aí, tá, Marcela? Daqui a pouco, se eu não lembrar, você me lembra aí, porque a gente vai ficando velho, enfim, mas vocês já sabem. Bom, e assim, é, o nível de inglês necessário para, por exemplo, vamos colocar assim em etapas, né, em levels. É muito diferente, por exemplo, o nível de inglês que você precisa para o Enem e o nível de inglês que você precisa para o mestrado, o nível de inglês que você precisa para o doutorado. Como é que funciona isso? É muito diferente. Queria que você passasse isso para a gente, porque muita gente não tem essa experiência, não tem nem noção de como é, né? Varia um pouquinho, né? Porque no Enem é uma coisa mais genérica, né? Quando você faz a prova de inglês, vai cair qualquer tipo de conteúdo. Então você tem que ter um vocabulário muito amplo, assim, tanto na parte do o inglês cotidiano, talvez um pouco mais alguns termos específicos da sua área. Assim, o Enem cai um inglês que você tem que ter um leque bem amplo, né? Quando você chega no Uhum, mestrado, aí você já tem que ter um inglês mais direcionado. Aí, por exemplo, a minha área é biologia vegetal. Não ia cair especificamente coisas do meu laboratório, mas eu tinha que ter sim. noção do inglês que tinha a ver com biologia, que tinha a ver com ciência, Uhum, que tinha a ver com biologia vegetal. E aí no doutorado não precisa fazer prova de inglês. A seleção, pelo menos no meu programa de pós, quem já tinha feito a seleção no mestrado, o do doutorado era só entrevista e currículo, você não precisava refazer a prova sim. escrita. Então já me deu um alívio, né? Porque tem Uhum, até programas que pedem um terceiro idioma. Você tem o português, no mestrado pede o inglês, quando chega no doutorado eles vão pedir um outro idioma. Já ouvi falar de programas de pedirem isso. Então, assim, eu caramba, fiquei que tranquila que eu interessante. falei, ai, graças a Deus, porque eu não sei nada de espanhol, não sei nada de francês, não vou. Como é que eu vou me virar aqui? Então, eu fiquei mais Uhum, tranquila. Mas tem sim os seus níveis. Mas, assim, você naturalmente vai aprofundando. Quando você está no mestrado, naturalmente você vai tendo muito contato com o inglês, ainda mais na parte acadêmica. Eu, assim, na área da ciência principalmente, mas eu acredito que em qualquer área que você trabalhe no ambiente acadêmico, você acaba tendo muito contato com o inglês. Porque todas as publicações científicas, ou a grande maioria que realmente importam, são em inglês. Mesmo a que a gente produz no sim. Brasil, a gente publica em inglês para ter acesso para o mundo inteiro. Então, a maior parte das publicações você acaba tendo muito contato com o inglês da sua área. Então, naturalmente, uma vez que você chega no mestrado, que você tem o inglês para o mestrado, você não se preocupa mais com Uhum. isso, isso vem muito natural para o doutorado. Você já incorporou em você, entendeu? Aqui, ó. A Eliane está falando, a Eliane também é a nossa amigona aí, ó. No meu doutorado, precisei fazer a prova de uma segunda língua e escolhi francês. É. Très bien, très bien. A Eliane fala francês também, ela falou, disse ela que ultimamente está enferrujada, né? Mas existe essa questão mesmo da terceira língua, né? Enfim, você falou de uma coisa que já puxa um gancho para algo que eu ia te perguntar. Assim, você falou que esses artigos, né, apesar de serem escritos no Brasil, a gente precisa colocar em inglês, né, porque acaba sendo essa língua ponte, né, para todo mundo, né, aquela língua que a gente conversa, né. Eu, quando conversei com um polonês, não sabia falar polonês, ele não sabia falar português, e a gente utilizou o inglês para isso, então o inglês ele acaba acontecendo dessa forma, né. E assim, na hora de escrever, tem um termo que a gente usa entre os professores, que é o chamado L1 e L2, que seria a língua 1 e a língua 2. Como é que isso funciona no teu cérebro, assim? Como é que... existe uma dificuldade ou você acha que é tranquilo? Tipo, não, vou começar a escrever aqui, ou você vai, de repente, utilizando dicionários, vai fazendo com calma, faz um rascunho em português, ou começa a colocar as ideias. Como é que funciona no teu caso, assim, essa coisa de passar da L1 para L2, né? L1 a nossa, sempre a língua nativa e L2 a língua, a nossa segunda língua. Então, acho que eu vou falar desde o início, quando eu comecei a ter Sim. o contato na graduação, que eu acho até interessante para quem está na graduação e para quem está começando a pegar esse inglês mais acadêmico, de saber o que é normal, né,
tá dentro da normalidade, né? Porque as pessoas ficam muito preocupadas de achar, não, não tenho jeito, não, comigo não funciona, não, eu não tenho facilidade de aprender. Porque a minha vida acadêmica toda, eu sempre acreditei que eu não era capaz de aprender inglês. Eu achava, nossa, eu sou um fracasso em inglês. Eu não consigo aprender inglês, porque eu cheguei num platô, aquele maldito platô, que a gente não consegue É sair o dele, platô. e aí eu não conseguia evoluir daquilo ali. Então, assim, no início, para mim era muito difícil. Eu pegava os artigos científicos, então aí você começava a ler a primeira frase do início do artigo, na graduação. Plant Tissue Culture. Aí você falava, tá, plant é planta. Tissue, mas o que é tissue? Aí chegava lá no dicionário, tecido. Então, cultura de tecidos de plantas. Então, cada frase que eu lia, eu tinha que estar com o dicionário do lado. Ou eu botava no celular mesmo, o tradutor, e eu ia lá, palavra por Uhum. palavra. Aí eu começava, eu ficava, para ler um parágrafo, eu ficava horas, horas. E eu ia lá, começava a ler, aí sublinhava a palavra, olhava no dicionário, escrevia aquilo ali, até o final. Aí no final da frase eu tentava entender o que estava escrito. Porque agora eu sabia o significado das palavras, agora eu tenho que organizar as ideias. Sim. E assim, é um processo longo, não é uma coisa que você vai aprender do dia para a noite. Assim, comecei a ler agora, no mês que vem, eu já estou lendo fluentemente um artigo científico. Não, foram assim, muito, muito, Uhum. muito tempo, assim, anos para eu conseguir ter mais fluência, que eu conseguir interpretar o artigo, né? Porque cada frase que você está indo, você é uma palavra nova, ou duas palavras, ou três, que você precisa saber o que significa. E você vai memorizando aos poucos, você vai esquecer. Aí no próximo artigo, ou então no próximo parágrafo, você vai ler de novo, vai tentar lembrar o que era até você memorizar. Então, assim, minha graduação foi toda assim, aquela dificuldade de entender. Mas isso é absolutamente normal. Assim, para Sim. quem quer entrar no meio acadêmico, é absolutamente normal, porque é o processo de você aprender as palavras, de aprender aquele vocabulário. E aí no mestrado, é interessante porque eu já pegava o artigo e eu já lia. Blá, 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 blá. E assim, uma palavra ou outra eu não sabia, eu sublinhava. Eu entendi o contexto, não parava para traduzir, eu conseguia entender o contexto e ir embora. No final do texto eu voltava lá, essa palavra aqui, o que é? Aí pesquisava. Então eu conseguia entender o artigo e uma palavra ou outra no final eu voltava e traduzia. Então era mais Sim. fácil. E aí você sente aquela segurança de que, agora eu sei inglês. Aí eu tive que escrever em inglês. Aí esse foi outro processo, porque você construir uma frase em inglês é diferente de você saber o vocabulário em inglês. Você entender o que está escrito é diferente de você organizar e escrever aquilo ali. Então, aquele foi o meu segundo momento de perceber, não, eu não sei nada de inglês. E assim, a primeira versão do meu primeiro artigo foi assim, eu tenho pena da minha orientadora. Porque o que teve de concordância errada ali, o que teve de tinha que usar better, eu usava best. O que teve, ela foi pacientemente assim, olha, isso aqui quer dizer o melhor e não melhor que, então você tem que mudar. Sim. Então, assim, foi todo um processo até eu conseguir, né, escrever o artigo. Então, meu primeiro artigo foi sofrido, sofrido. Aí agora eu estou escrevendo outros artigos do meu doutorado e está sendo bem mais fácil. Sim, eu escrevo direto no inglês. E algumas pessoas preferem, eu vou escrever no português, depois eu vou traduzir. Eu acho para mim mais difícil, porque depois para traduzir eu acabo botando tudo ao pé da letra. E aí não fica É. com estilo, né, de escrita fluente, fica aquela coisa truncada, porque no português a gente usa outras construções, é diferente, né? Então, assim, foi um É. processo, mas assim, eu já penso em inglês, eu idealizo o que eu quero falar, e aí eu penso que eu quero falar em inglês, e aí eu escrevo em inglês. Aí eu já vou escrevendo. Uma coisa ou outra, assim, eu não sei como é que eu escrevo. Às vezes é um branco, uma coisa besta, que é uma palavra besta que a gente está Uhum. acostumado. Meu Deus, como é que eu falo isso aqui? Aí eu vou lá no Google Tradutor, já deixar a abinha aberta. Aí eu vou lá e escrevo. Então, às vezes eu sei o que eu quero falar, eu sei como escrever, mas eu fico na dúvida, será que isso está certo? Eu estava esses dias mandando e-mail pro professor, né, lá dos Estados Unidos, e falei, meu Deus, acho que eu fiquei mais de meia hora para escrever um e-mail. Porque eu falava, como é que isso aqui tá certo? Isso aqui não é cafona? Isso aqui tá legal? Isso aqui não é antiquado? Porque são coisas que a gente não tá acostumado, né? A gente sabe como Sim. escrever, sabe se virar. Se eu tiver que falar, eu vou falar aquilo ali. Mas será que aquilo ali é Uhum. adequado no momento? Será que aquilo ali é cafona? Será que é a melhor forma de falar? Será que não tá esquisito? Então, assim, eu ainda tenho muito dessas coisas, assim, dessas dúvidas de... como eu não fiz nenhum curso, assim, para aquela coisa mais que você vai massivamente Uhum. aprender e reforçar, reforçar, tem umas coisas que às vezes fica, né, no ar, assim, será que tá certo? Será que não tá certo? Mas eu já tento pensar no inglês para falar no inglês, porque eu acho que reduz o tempo.
Se eu tiver que pensar Uhum. no português para traduzir para falar, já acabou a conversa, eu não falei nada. Sim, com certeza. Mas assim, o legal você falar isso, né? A forma como você se expressa, né? Porque existe, que toda língua tem, né? A formalidade e a informalidade, né? Então, muitas vezes você vai falar algo que na nossa língua parece que é legal, né? Eu sempre falo para os alunos, né? Quando você falar para fora, você quando o cara falar uma coisa que você não entender, você não manda o quê? Tipo, what? Porque parece rude para eles, né? Quando você faz isso. Então, assim, é interessante você conhecer, né, a cultura, e eu acho muito legal essa preocupação que você tem, né? Você vai falar, você vai mandar um e-mail, que já não é uma coisa, não é uma mensagenzinha de WhatsApp, né? É um e-mail, então é uma coisa assim que precisa de uma linguagem, né? De um começo, do, do- da saudação inicial, né? Da saudação final, aquela coisa mais interessante. E você falou que conversou, né? Com o seu professor por e-mail. Você passou um tempinho lá, né? Nos Estados Unidos. E assim, como é que foi fazer o doutorado lá? Quais foram os seus desafios, né? Quando você, tipo assim, caramba, vou para a outra parte do mundo e como é que vai ser? Uma outra língua, uma outra cultura, só que eu não vou para passear, né? Eu vou para estudar. Então ainda tem esse agravante. Como é que foi tudo isso? Olha, eu vou te falar que eu passei muito perrengue. Porque assim, eu nunca achei que eu fosse ter coragem de fazer isso. Assim, na hora que eu tava me inscrevendo, eu queria muito aquilo ali. Eu queria muito ir pro exterior, porque eu achava que aquilo ali, pra mim, ia ser o auge da minha carreira. Ia ser o auge do meu aprendizado. É uma coisa que eu sonhei desde criança. E pra mim aquilo era uma realização pessoal, né? Desde a criança Isabela, e se imaginasse aquilo ali acontecendo, ia ser completamente realizada, né? De saber que conseguiu chegar lá. Então, pra mim, era uma realização pessoal. Então eu corri atrás, e aí na hora H eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu tô indo morar sozinha 6 meses nos Estados Unidos com inglês intermediário. O que eu vou fazer da minha vida? E aí fiz a prova de inglês, eu consegui os pontos assim, suficientes para passar, mas não foi aquela pontuação maravilhosa na prova. Eu fiquei, né, intermediário avançado ali, não cheguei nem no avançado na primeira etapa. Eu falei, eu tô indo com inglês intermediário, sozinha, para morar 6 meses nos Estados Unidos. E aí foi que a ficha caiu, assim. E eu cheguei lá, eu me dominava na parte técnica. Então eu cheguei lá, apresenta aí seu trabalho. Beleza, eu vou apresentar meu trabalho. Vai ter um errinho de concordância ou outro na hora do nervosismo, mas as pessoas entendem. E para manter uma conversa no dia a dia? O que eu faço para manter uma conversa no dia a dia? Se eu nunca fiz curso, eu não tinha um bom vocabulário da cotidiano. Então, qualquer conversa que tinha coisas cotidianas, coisas de casa, coisas de passear, o que você gosta? Eu ficava assim, meu Deus do céu. E eu ficava num nervosismo, eu passava um perrengue, assim que eu não sabia o que fazer. E é estranho, né? Porque eu fui para uma cidade de interior. E era uma cidade universitária, então muitas pessoas não eram norte-americanas, elas eram de outros países. Então, cada pessoa tinha um Sim. sotaque diferente. E as pessoas tinham aquele sotaque bem carregado de interior. Então eu estava lá feliz, Caramba. lembrando do meu podcast, que eu entendia tudo que a menina falava no podcast. É igual, tô Uhum. entendendo tudo. Quando chegou lá, ninguém falava igual a menina do podcast. Ninguém falava daquele jeito. Era todo mundo falava rápido, Tadinho. enrolado, cheio de contração. E assim, eu ficava desesperada. Todo dia, quando eu Eu, chegava em casa, era aquela enxaqueca. Então, você tinha que ficar o tempo inteiro concentrado para não perder uma palavra. Eu ficava é, assim, não posso perder uma palavra, não o posso perder uma cérebro, o palavra. cérebro pega fogo, porque o meu listening também é uma luta. Se você piscar, se você der uma bobeira, se a mente viajar, você já perdeu tudo que a pessoa está falando. E uma vez que eu perco aquela palavra, eu não consigo me concentrar no resto, porque eu fico tentando entender, fico processando aí naquela palavra, daquele bug, sabe? Que sai igual aquele bug de computador que não faz mais nada. A minha mente é assim. Não entendi aquela palavra, mas minha cabeça buga. E aí eu bloqueio todo o resto que a pessoa está falando depois. E aí eu espero a pessoa terminar de falar e eu pergunto educadamente: você pode repetir, por favor? É porque eu ainda tô com o meu inglês meio enferrujado, não tô conseguindo entender direito, até eu me acostumar, entendeu? É, Aí a pessoa repetia. Mas teve uma vez que eu pagar o apartamento, eu tive que emitir algum papel que era para pagar o apartamento. Aí eu fui lá no guichê.
Eu juro pra você que eu perguntei umas 7 vezes pra menina o que ela tinha falado que eu não tinha entendido. A menina já tava olhando pra minha cara assim, tipo. E eu, desculpa, mil desculpas, mas eu não tô entendendo o que você tá falando. Eu acho que esse foi um Cara, dos maiores perrengues que eu passei. Porque tinha que esse resolver as coisas e aqueles termos específicos, né, de apartamento, de comprovante e tal. Uhum, Nossa, eu não consegui entender nada. E assim, foi perrengue atrás de exatamente. perrengue, porque eu tinha muita dificuldade no listening. Eu não conseguia entender o que as pessoas falavam. Se me desse uma coisa escrita, na hora eu bati o olho e entendia. Se, né, tivesse que escrever, para mim era mais fácil, mas ouvir, para mim é muito difícil. Ainda é muito difícil. Tem que treinar o ouvido para você conseguir entender. Eu fico nervosa, então isso não ajuda. E aí é todo um processo para conseguir acompanhar, né, o que as pessoas falavam. E aí eu passei bastante perrengue. E é engraçado porque o professor que me buscou no aeroporto, né, eu pousei em Memphis e tinha que pegar ir para a cidade vizinha, né? Porque o aeroporto lá de onde eu fiquei era só residencial, você não, eu vou Uhum. doméstico, né? E aí não tinha como ir direto para lá. Então o professor tinha que me buscar na cidade vizinha. E aí o professor que me buscou, super fofo, assim, ele é ótimo, uma ótima pessoa e o inglês dele, excelente. Ele não é também dos Estados Unidos, ele é peruano. O inglês dele, assim, perfeito, perfeito. Se eu ouvia, você entendia tudo, era igual do podcast. Aí ele me buscou no aeroporto, aí a gente veio 1h30 conversando no carro. Aí eu assim, deu aquele alívio, eu falei, ai, que bom, vai ser tranquilo, vai ser tranquilo. Tô entendendo tudo que ele tá falando, tô conseguindo dialogar, vai ser tranquilo. Quando eu fui conversar com a primeira outra pessoa, a próxima pessoa que parou na minha frente, foi aquele desespero. Eu falei, mas como assim? Não tô mais entendendo nada. Quando apareceu os Caramba, sotaques, entendeu? E tinha sotaque chinês, tinha sotaque indiano, tinha sotaque de japonês, o outro professor também era peruano, mas tinha um sotaque bem carregado. Então, assim, quando eu comecei a lidar com outros sotaques, porque não é só o inglês, é o inglês uhum. carregado com outros sotaques. Então, um fonema vira outro fonema quando você tem um sotaque. E aí, aquilo Sim. que você construiu na sua cabeça, você já não consegue acompanhar. Aí quando você pega intimidade com a pessoa, você se acostuma, então você sabe que aquilo ali que ela falou, aquilo que ela tá tentando dizer, aquilo ali, outra coisa, né? Aquele fonema que ela tá falando significa aquele outro fonema. Aí você vai se acostumando com o jeito de falar da pessoa. E eu acho que eles vindo pra cá também seria a mesma coisa, porque é igual a gente carioca que Sim. chia pra caraca. Eu chio muito quando eu É, falo. Eu fico com pena eu das também. pessoas, né? Eu fico com pena. Mas assim, eu lá, eu passei perrengue por causa. É muito sotaque, assim, muito sotaque diferente. E, assim, sotaque carregado de interior é difícil. Difícil. Caramba. A Andrea falou aí com a gente aí, a Andrea que também é professora de inglês. Um abraço aí para você. Saudades aí, my friend. Maria Clara também disse que o sotaque britânico, né, nem se fala, tem uma dificuldade. Eu lembro quando eu fui para Londres É e diferente. eu conversando com um indiano lá, e ele estava tentando me explicar como é que era o passeio. E olha que isso aí eu já era professor já. E eu, calma aí, um foco. Eu falei, não, deixa eu ver aqui se eu entendi. Eu usava aquelas expressões todas, aí ele me explicava de novo. Eu falei, ah, tá. Então realmente a gente precisa, né? A gente tem que ter é, é, essa questão. Mas assim, uma coisa que talvez algumas pessoas aqui não saibam, talvez outros que estejam acompanhando a gente sabem, você é cantora e você é formada pela Vila Lobos. Olha que E, maneiro. Você gosta de cantar, deve gostar de cantar em inglês, né? Eu já vi algum vídeo lá seu cantando em inglês e tal. E assim, passou pela sua cabeça assim, em algum momento, pô, eu queria trilhar essa carreira também, né? Eu gosto da biologia, eu estudei tudo isso, eu fui lá para fora, mas também tem isso. Como é que é? Como é que é essa coisa para você, a questão da música? É só hobby mesmo? Ou tipo, não, de repente se a oportunidade surgisse, como é que seria isso? olha, assim, que vier lucro, né? Se a gente tiver essa oportunidade, é bom, né? Quando eu fui pra lá, tava com um sonho, assim, na minha cabeça de estudar, de fazer música lá. Falei, vou aproveitar esses 6 meses, vou estar parada. Eu tive que trancar a matrícula lá na Vila Lobos pra poder ir. Eu falei, eu vou aproveitar e vou procurar um cursinho de música lá. Acabou que eu não achei nenhum. Não achei nenhum curso. Mas assim, eu fiquei encucada. Eu falei, se eu conseguir achar um curso, será que eu vou entender o que o professor está falando? Porque eu vou estar entrando num terceiro vocabulário que eu tenho que aprender, que é o vocabulário musical. E eu não sei Sim. nada do vocabulário musical. Você vai falar dó, ré, mi, fá, sol. Será que é igual ao inglês? Não, não sei. E eu ficava assim, gente, eu não vou entender nada do que o professor vai falar.
eu vou saber que ele ia falar belting, essas palavras que a gente traz, né, importa de lá, que são as técnicas. Uhum. Vou saber, técnica de belting é belting. Se ele falar, vamos aprender belting, beleza, eu sei que é belting, é uma técnica. Mas e aí, as palavras que a gente não traz de lá, que são do português, como é que eu vou saber como é lá no inglês? Então, assim, foi uma coisa que eu fiquei muito receosa de fazer. Mas acabou que eu não, assim, eu não tinha muita independência, né? Lá todo mundo anda de carro. Quem não tem carro tem problemas de mobilidade, entendeu? Então, assim, eu não tinha carro e para eles era espantoso que eu não tivesse carteira de motorista. É um absurdo você, depois dos 18, não ter carteira de motorista. E aí eu fiquei, né, naquela situação. Eu não tenho como me locomover sozinha, não tenho como ir no mercado sozinha, não tenho como fazer nada sozinha, eu tenho que depender dos outros, então não vou ter como fazer o curso. E aí eu acabei abolindo isso. Mas, assim, foi uma coisa que eu queria muito ter feito. De repente, um dia, eu volto lá para fazer minha aula de inglês. Aliás, Não, minha com aula de canto em certeza. inglês. Sim, sim, com certeza. É legal você falar isso, né, do que vier lucro, né, porque a gente vai atacando, né, em algumas áreas da nossa vida. A gente investe numa coisa aqui ou em outra ali, porque na verdade, assim, tudo faz parte daquilo que a gente gosta, né? Quando você gosta, né, de algo, você pode ser multitarefas, você pode ter múltiplos talentos, né? Você falou aí das múltiplas inteligências, mas você tem múltiplos talentos, né? E um deles é realmente essa questão da música. E assim, você tem um canal também no YouTube, né? Um E canal onde mais focado para recém-criado. maquiagem, não é isso? Eu fiz um canal, vou até falar um pouquinho dele, porque assim, eu cientista, né, eu sou apaixonada por ciência, então eu relaciono tudo à ciência. Então, por exemplo, eu gosto muito dessa parte de beleza, de cosméticos, mas eu tenho muito essa curiosidade de saber, será que eu vou comprar um negócio, sei lá, de R$ 200 e aquele cosmético vai funcionar ou não vai funcionar? E a minha área é bem essa área de substâncias biologicamente ativas, que são substâncias medicinais, Uhum. substâncias que têm alguma atividade no nosso corpo. Então, assim, eu fico muito curiosa de saber, e assim, eu consigo encontrar as informações, eu consigo ter uma bagagem para conseguir pesquisar, né, sobre os cosméticos. Então, eu achei que seria muito legal, assim, eu botar esse projeto assim adiante, porque é uma forma de eu propagar a ciência em coisas que são cotidianas. Porque acaba que a ciência se torna uma coisa à parte, né? A ciência é aquele mundinho lá. E a gente vive nesse mundinho aqui. Mas, na verdade, quando a gente chega num cosmético, até desenvolver aquilo ali, quantos cientistas não passaram para desenvolver aquilo ali? E às vezes a gente compra uma coisa que a gente nem funciona, ou então a gente não quer usar alguma coisa que a gente tem preconceito, mas que não faz mal, entendeu? A gente tem aquela coisa que a gente acaba acreditando em tudo que falam pra gente porque a gente não tem conhecimento. Isso não é culpa da pessoa não ter conhecimento, é culpa de quem não dá acesso a ela o conhecimento. Então, não é propagado o conhecimento. Então, eu tive muita vontade de falar mais às claras. Então, por exemplo, eu via várias blogueiras falando, você faz a receitinha X, Y, Z, você mistura isso e isso, passa no cabelo e vai dar bom. E eu ficava, meu Deus, não é assim que funciona. A gente precisa de informação, sabe, de base científica. Será que aquilo ali vai fazer bem? Será que aquilo ali vai fazer mal? Isso me incomodava. E eu falava, a gente precisa de informação. A gente precisa que as coisas sejam claras, para a gente saber o que é bom e o que não é, né? Para a gente tomar decisões. Quando a gente dá informação à pessoa, você dá o direito a ela de tomar decisão sobre aquilo que ela deve fazer ou que não deve fazer. Então, hoje em dia, a gente vê tanta desinformação sobre questões científicas porque as pessoas não têm acesso à ciência. Assim, em parte, é culpa nossa, dos cientistas, das pessoas não terem esse acesso. Porque eu falo muito, assim, os cientistas são muito cobrados. Então a gente vive numa realidade enlouquecida de você tem que produzir, você tem que publicar, você tem meta para bater, senão você vai perder sua bolsa, senão você vai perder seu dinheiro de projeto, você vai perder seu laboratório. Então a gente vive numa realidade assim, de muita cobrança. É uma realidade assim, se você vai perder a verba, você vai perder a bolsa, você vai perder seu aluno. Se você não produzir naquele ritmo, você perde tudo. Então acaba que o cientista hoje não tem tempo de oferecer a ciência para a população, e a ciência é para a população. O destino final da ciência, tudo aquilo que é produzido no meio acadêmico, não é o destino em si mesmo. A ciência não foi feita para si mesma, foi feita para a população. Então, o que adianta a gente ter a ciência se a população não tem acesso à ciência? Ela tem acesso ao produto final, mas o que adianta se ela não tem domínio, não tem conhecimento para se decidir que aquele produto final é bom ou não para ela? Então, assim, é uma coisa que me incomoda, as pessoas não terem acesso ao meio científico. E a gente vê que hoje existe uma caçada às bruxas contra os cientistas,
E por que que a população compra essa caçada às bruxas contra os cientistas? Porque as pessoas se afastaram dos cientistas, os cientistas se afastaram das pessoas. Perdeu aquela conexão, sabe? Então as pessoas Uhum. começam a desconfiar. Se você fala, os cientistas estão fazendo aquela vacina, sei lá, só para poder matar a população inteira, para matar os pobres. A pessoa, com que conhecimento ela vai dizer que aquilo é mentira? A pessoa vai acreditar. Então eu vejo muita gente acreditando em certas coisas, sabe? Que por elas não terem acesso. Eu nem culpo as pessoas, é por elas não terem acesso. Elas não sabem como achar informação científica de confiança, né? Que elas possam confiar. Então, o objetivo do meu canal foi me aproximar das pessoas e poder oferecer às pessoas um pouco de conhecimento científico na área que eu gosto, que é a área de beleza, a área de cosméticos, de maquiagem, né, de cuidado, né, cuidado com a pele, é uma coisa que eu gosto, já estou na idade de começar a cuidar da pele, né, trintei, a partir de agora é só ladeira abaixo. Nossa, é uma velha. Tá uma Mas idosa essa é a já. hora, entendeu? Essa é a hora da É, gente se cuidar. E aí, é. assim, eu vou unir o útil ao agradável e vou criar esse canal, assim. Aí foi esse meu objetivo quando eu criei o canal. E assim, eu sou uma pessoa muito tímida, não parece, mas eu sou uma pessoa extremamente tímida. Então, Somos assim, todos. Eu também sou tímido. Ninguém pois é. acredita, mas eu sou também. E assim é uma forma da gente vencer certos bloqueios, né? Da gente poder se Uhum, desenvolver mais, da gente poder sermos nós mesmos, assim. Então, eu me sinto bem uhum. realizada com esse projeto. Ai, que legal. Assim, é muito legal tudo que você falou. Tudo que você falou e gera muita reflexão, porque não é algo muito falado, né? Então, quando vem alguém que de repente fala isso, né, para grande multidão, né, para todo mundo, e isso começa a dar um olhar diferente para a gente. A gente começa a ter um olhar diferente sobre aquilo, né? Antes de partir para as perguntas aí, que o pessoal quer perguntar, tem gente até que está perguntando aí se você vai cantar e tal, né? Mas que conselho você dá para quem quer entrar, entrar não, perdão, quer estudar fora do país, né? Trilhar uma história acadêmica, uma história científica, né? Bem sucedida aqui também no Brasil. Tem algum conselho, alguma receita de bolo, mas enfim, alguma dica que você pode dar para essa pessoa que tá querendo isso, quer muito, eu quero estudar fora, assim como você quis e você conseguiu, né? Você não ficou lá uma semana, né? Você ficou 6 meses, não foi isso? Foi 6 meses. Foi muito, gente, é muito tempo, é metade de um ano, né? Você ficar fora do país, né? Deixar a família, deixar todo mundo por um tempo para você se dedicar a um objetivo, né? E algum conselho assim que você daria para esse jovem ou essa pessoa que nem é tão jovem, mas que tem essa mentalidade de estudar, né? Que é uma mentalidade jovem muito legal. Assim, acho que vai parecer um pouco clichê as coisas que eu vou falar, mas não é clichê e é importante, É, sabe? mas clichê é legal, porque clichê algum dia alguém pensou nele e falou, né? E aí todo mundo repetiu. Então, Então, assim, a primeira coisa é você correr muito atrás. Eu fiquei muito tempo nessa água parada, assim, nessa coisa da minha zona de conforto, de não correr atrás, mas quando eu decidi que é aquilo que eu ia precisar correr atrás, foi o momento que eu dei aquela disparada e não parei até hoje. Então, é assim, você decidir que é aquilo que você quer e você correr atrás. E você não desistir na primeira adversidade, porque as coisas não são fáceis, né? A gente tem um sonho de que as coisas vão cair no nosso colo, a gente vai ser realizado com aquilo que vai cair no nosso colo. Mas tem dois pontos. Primeiro, que as coisas não acontecem nessa facilidade, e segundo, que nem tem graça quando acontecem nessa facilidade. Entendeu? A graça de você conquistar as coisas é você conseguir vencer você mesmo, os outros, o mundo, os desafios. Então, é muito gostoso você chegar lá na frente e você olhar para trás e você se ver realizado por ter conseguido conquistar alguma coisa. E você, com certeza, vai dar muito mais valor do que se as coisas viessem fáceis. Né? E segundo, a gente nunca imaginar que aquele nosso objetivo é mais difícil do que realmente é. As pessoas pensam, mas sair do país é impossível, a gente está em crise, e assim, eu não tenho domínio do inglês. E aí, algumas pessoas desistem antes de começar a tentar, porque elas acreditam que aquilo ali é impossível. Elas veem como se fosse igual aquele amor platônico que eu nunca vou alcançar. Eu amo, mas eu nunca vou ter. sim, E, na sim. verdade, o truque do negócio é você não encarar o seu objetivo final como algo platônico, como algo inalcançável. É você encarar aquilo ali como uma coisa talvez difícil
talvez que você precise batalhar e que você deve sim botar na balança se vai valer a pena o esforço que você vai fazer, né? Para você saber se você está disposto a pagar aquele preço por aquilo ali, né? E você correr atrás, você não imaginar como algo inalcançável. Eu confesso que eu tive que batalhar muito para chegar ali. Porque, assim, é uma época que a UES estava em greve, as bolsas, tinha pedido de bolsa, mas não tinha informação. A maior parte dos setores não estavam funcionando. Eu ligava para todo mundo, eu corria atrás de todo mundo. Trocou a direção do meu Caramba. programa de pós na época. Então, aquele período de transição foi um período muito difícil, porque não se tinha muitas informações, até, né, passar direitinho todas as coisas. Então, assim, foi algo muito difícil. Eu fiquei 6 meses ali na luta e pensava em desistir toda hora. E aí teve um anjo na minha vida, lá do laboratório, Renata, que falava, não, não desista, você vai conseguir, você vai conseguir. E aí, quando eu pensava em desistir, ela falava isso pra mim, eu falava, tá, eu vou tentar mais um pouquinho. E aí, eu nessa, tá, então eu vou tentar mais um pouquinho. Tá, vou fazer só mais isso. E aí, quando eu vi, eu tinha conseguido a bolsa. Eu tentei 3 bolsas. Foram 3. Eu consegui 2 bolsas. Eu pude escolher a bolsa que eu queria. Eu Olha pude que legal. optar com aquilo que era melhor, mais vantajosa para mim. Eu passei para a bolsa da FAPERJ e a bolsa da CAPES. Na época, a FAPERJ estava muito instável, porque ela é do estado do Rio, né? Então, o estado do Rio estava Uhum. naquele período bem, né, de falência. Então, Sim, falei, vou sim. optar pela nacional, que vai ser mais seguro e vai pagar até um pouquinho melhor. Então, eu pude escolher, eu tive a possibilidade de escolher, mas depois, assim, eu fui para lá fazer um tratamento para gastrite. De tanto assim, Caramba. tão sofrido que foi É, o processo, eu assim, de conseguir imagino. a bolsa, toda aquela pressão psicológica. Eu fui para lá fazer um tratamento para gastrite. Mas, assim, foi uma Caramba. realização e, assim, valeu a pena os preços que eu tive que pagar para chegar lá. Foi muito, assim, foi uma experiência muito boa, assim, uma experiência única. Ai, que legal mesmo. Bom, alguém tinha perguntado ali sobre o seu pós-doc, como é que está sendo aí esse momento? Né, gente, quem quiser mandar pergunta, eu sei que até eu falar isso, até vocês mandarem de volta, tem um delay, né? Na live tem um delay que a gente só descobre depois que a gente começa a fazer, né? Mas acho que foi a Marcela que perguntou, como é que está sendo o pós-doc? Então, eu tenho tentado algumas vagas de pós-doc. Eu confesso, assim, que é muita papelada, assim, muita coisa chatinha de burocracia que tem que correr atrás. Lá nos Estados Unidos, eu cheguei a receber uma proposta de trabalho, de ficar lá, fazer o pós-doc, né? Ficar lá como trabalhando no laboratório, né? Então, eu recebi uma proposta de emprego, eu fiquei toda feliz. Nossa, uma proposta de emprego, vou ficar nos Estados Unidos para trabalhar. E aí eu tive que voltar, porque era regra da CAPES que eu voltasse para o Brasil para poder defender o meu doutorado. Então, eu tinha que ficar 6 meses no Brasil, necessariamente. E aí, com isso, eu perdi o visto, porque eu não tinha como ficar esse período para voltar. Eu poderia estender o visto, Sim. mas eu não poderia ir para o Brasil, vir para o Brasil e depois voltar para lá. Então, Uhum. foi uma coisa que me deixou muito, na época, muito impactada, né? Porque, poxa, eu tenho um emprego e não tenho um emprego. Eu tenho, mas não tenho, entendeu? É aquela É, igual você dá o doce para criança e não vou dar não. Foi bem tira. assim, entendeu? Foi assim, foi para mim foi bem complicado. E aí, fora que da regra, eu tenho que ficar 2 anos fora dos Estados Unidos se eu quiser voltar. Então, a regra Uhum. do meu visto é bem rigorosa. Para voltar com J, né? J1. Posso voltar com turismo, posso voltar como estudante, só não posso voltar com esse visto. E essa oportunidade de Sim. trabalho seria com esse visto, que é um visto de intercâmbio, né? Mas agora eu consegui uma bolsa, então assim, eu falo que Deus é muito bom, porque em nenhum momento na minha vida Sempre. acadêmica eu fiquei sem bolsa. Então eu tô desde 2008 até agora, eu nunca fiquei sem bolsa, eu nunca fiquei sem nada. Toda vez que acaba uma coisa, eu emendo em outra. Acaba uma coisa, aparece uma oportunidade na hora certa. Então, logo antes de acabar, apareceu uma oportunidade de continuar no meu laboratório. É uma bolsa bem legal, que é para apoio técnico. Então, agora eu faço esse trabalho no laboratório, assim, que é bem bacana. Aí eu tenho essa bolsa pelo menos por 3 anos, né? Desculpe não cortar. Eu tenho essa bolsa por 3 anos. Então, assim, está sendo uma experiência Vai bem sim. legal, porque é muito diferente você trabalhar com cobrança de defender doutorado, publicar artigo, e agora você trabalhar com uma bolsa, assim, que você tem cobrança, mas não são as mesmas, assim, de prazo, aquela coisa, você tem que defender Uhum. até junho, se você não defender até junho, você vai perder sua bolsa, não sei o quê. Não tem mais essas cobranças. Então, tem sido, assim, um outro momento para mim, um momento mais divertido, assim, de poder fazer o que eu gosto sem preocupação de prazo de defesa de tese, prazo de publicação de artigo.
Então, assim, tá sendo uma experiência bem legal. Por falar nisso, posso fazer um merchan? Por favor. Por falar em laboratório, né? Depois de todo esse papo meu de que o quanto a ciência é importante, né? Eu vejo que tem uma grande expansão agora da ciência em direção à comunidade, de mostrar, de fazer divulgação científica. Então, lá no laboratório, a gente está começando a criar nossas redes sociais. Então, a gente fez já um Instagram, a gente fez página do Facebook e a gente está fazendo o site, está em construção. Então, mas a gente já está bem ativo agora no Instagram, que é onde a maior parte das pessoas, assim, também está mais ativa, está tendo várias lives. Então, a gente consegue partilhar bastante coisa por lá, falar um pouco do nosso trabalho, falar um pouco de pesquisa científica, falar um pouco da pesquisa na universidade, divulgar algumas oportunidades de Uhum. congresso. Então, queria só deixar o. Não sei se eu posso deixar nos comentários, eu vou ter que mexer no celular para bagunçar tudo. Mas Hum. anotei aqui para não errar. Labmit, LABMIT, underline, UERJ. Tá no Uhum. meu perfil também. Eu fiz questão de colocar na minha bio, né? Que é para poder ajudar a divulgar também o nosso trabalho lá no laboratório, que eu Sim. acho que é um trabalho legal, um trabalho importante. A gente conhecer sobre ciência, né? Conhecer sobre a pesquisa. A Ai, que tia Ellen até legal. botou, tia Ellen é lá do laboratório. É. Ai, que legal. Eu vou colocar também lá quando a gente gravar deixar lá disponível, né, a reprise, o replay, né? Muita gente de repente está trabalhando, não conseguiu assistir, vai querer assistir depois. Geralmente a gente tem uma experiência de que as visualizações depois da live elas são muito maiores do que durante. É exatamente Pena que porque às não vezes tem as os pessoas não comentários, conhecem. né? Isso aí é uma coisa que me deixa muito tite, mas enfim, faz parte do processo. Isabela, eu queria te agradecer muito, foi muito legal. Você tem Ai, uma, eu que uma, agradeço. uma vivência, assim, uma experiência fantástica. É, é, né, a gente tem que estudar, né, o entrevistado. Quando eu fui te estudar, assim, falei, gente, meu Deus, essa menina assim, você fala assim, eu não nasci pronta, mas você está pronta, né? O sucesso acadêmico você já tem, em relação a todas as áreas, você tá muito bem, está muito feliz, está muito plena, e é uma questão de tempo que você consiga continuar a ajudar as pessoas e que as pessoas possam se espelhar em você e ver em você um exemplo que deu certo, né? Uma pessoa que mesmo diante das dificuldades, das greves da UERJ, enfim, das portas muitas vezes fechadas e tal, que você conseguiu, né? E está aí bem sucedida, uma cientista, né, uma cantora, uma youtuber, né? E é só isso que eu tenho para te dizer. Te agradecer muito aqui. Pena que a gente não pode ficar mais de uma hora para a gente poder também Ah, falar mais sobre isso, né? A Glécia perguntou se você ia cantar, mas eu não sei. vai dar tempo. Eu não Poxa. sei se vai dar tempo. Poxa, não vai dar tempo, né? Que pena. Se não fosse isso, como se ela nunca tivesse te ouvido cantar, né? Enfim. Mas quem puder, gente, também acompanha aí o Instagram da Isabela, que é muito legal. Tem muita coisa maneira que ela dá. Tem a página no YouTube lá. Qual o nome da página do canal do YouTube? Olha, eu tô até repensando o nome. Botei Isabela Souza, mas eu tô pensando ainda Uhum, no nome do canal. Já tô no processo uhum. criativo. Sim, sim, mas vai Aceitando acontecer. sugestões, Então, inclusive. por favor, gente, aproveita que vocês estão no Instagram aí e façam sugestão de vocês. Gente, muito obrigado, tá, pela presença de todos. Obrigado, Isabela, de Ai, eu coração, que tá? agradeço. Foi Fica muito com divertido, Deus. muito bom. Ai, que legal. Beijão aí no Marlon e todo mundo aí, tá? E fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau, Beijo. gente. Bye, bye. See you.